Bom, primeiro a satisfação de revê-lo depois de tanto tempo, né, Jafé? E agora com algumas mudanças, não muitas, né? Eu tô falando do cabelo. Isso aí também são preocupações à parte, mas vamos lá. Primeira pergunta, Jafé, é o seguinte, Jafé Almeida, é como surgiu a ideia de criar a NetGo? E o objetivo também, né, para não ser mais uma empresa a comercializar a internet. Porque assim, por que esse tipo de pergunta? Porque até eu mesmo particularmente, quando eu via essa logomarca por aí, né, porque ela já está em vários cantos, em shoppings, enfim, micro shoppings, etc., nas ruas, NetGo, mas enfim, a gente percebe, quando eu passei a adentrar, a ter contatos com a empresa, todo o diferencial em todos os ângulos. Tanto é que estamos gravando agora seus 2 materiais publicitários, que vem aí o VT da NetGo, 2 VTs corporativos, e o bom é que nesses bastidores que a gente está postando em nossas redes, eu estou tendo a coincidência, talvez coincidência, mas a surpresa positiva de serem clientes de verdade, que inclusive eu postei um hoje, né, que a gente... a pessoa chegou na loja lá para pagar conta, alguma coisa assim, não sei, mas eu perguntei há quanto tempo ela era cliente da NetGo. Ela falou que desde que começou, e dentre as perguntas, quando foi que a senhora ligou para saber se era bem atendido ou não? Nunca liguei, porque nunca precisei ligar. Então assim, é tudo muito ímpar, né? Aqui é todo um processo de não estarmos inventando, e enfim, uma questão muito séria até como empresa no mercado. A gente tem aí, eu sou cliente de algumas empresas de comunicação, até Claro, por exemplo, e às vezes o problema da sinal, etc, a gente liga, reclama, às vezes o atendente trata mal ou não, e a NetGo não, a gente percebe isso. Então a pergunta como é que surgiu a ideia de criar a NetGo, e para ser justamente uma empresa diferente de tantas outras, né, e estar à frente, quer dizer, como é que se compatibiliza essa resposta para a gente? Então, primeiramente, agradecer demais aí a Franklin pela oportunidade, né, que a gente tem aqui de participar das 7 perguntas. Realmente, Franklin, eu fiquei também surpreso em revê-lo, porque tinha há muito 30 anos, né, já? Acho que há 30 anos que a gente não... Anos 90, né? 90. Então, 90 eu fiquei surpreso aí quando... Não, eu também. Nós encontramos, né? O interessante é que foi quando foi para mim chegar o dono da NetGo. Por que eu tive interesse de chegar até a NetGo? No seguinte sentido, eu fui numa loja lá do Favorito Supermercado na Macaíba, né? Tinha algumas empresas lá, enfim, do mesmo segmento, mas eu entrei na NetGo por curiosidade também, até essa folhinha aqui verde, né, que eu tomei conhecimento, que simboliza energias renováveis, etc. E aí a moça me explicou, eu disse, onde fica? A moça falou assim, olha, fica lá no bairro tal. E digo, tem algum diferencial de vocês? Porque eu sou cliente da empresa X, e é um negócio que fica rodando, e eu estou usando minha internet da Claro, que é bem melhor do que a internet fixa da empresa X, eu não vou revelar por questões éticas. E a moça falou, disse, não, a gente aqui, nós mesmos temos o nosso próprio sistema de gerar nossa energia, nosso sinal, a gente não tem isso, nós temos um provedor próprio. Então ela começou a falar coisas que eu não entendia, aí eu fiquei curioso em conhecer o diretor da NetGo para fazer uma entrevista e saber esse diferencial. E aí começou toda uma batalha, entre aspas, porque você é uma pessoa muito ocupada, eu já percebi isso, muito sobrecarregado, não para, né? Então para um lado, para o outro, viajando. E houve diversas situações de contatos, até que eu cheguei ao ponto de ligar para uma linha fixa, né? E ir lá no bairro do Alecrim, né? Onde você, enfim, tem também um escritório, né? A pessoa comentou, olha, aqui o seu Jafé, aí o nome, né? Eu digo, opa... Jafé, aí alguma coisa do sobrenatural me falou assim, opa, lembrou, aí disse, um que foi tenente do exército? Sim, pois falei para ele, aí por coincidência você estava acabando de chegar no prédio, eu na ligação com a moça, e aí eu disse, fale para ele que quem está aqui na linha é Franklin, de muito tempo atrás, aí você gentilmente só mandou eu ir lá, né, quer dizer, então foi muito legal esse nosso ato de nos revermos, né, e eu digo porque houve uma intervenção diferenciada aí do sobrenatural para a gente se conhecer, aliás, se rever tanto tempo depois, né. Então, enfim, tá aí essa situação, estou explicando aqui sinteticamente, mas houve realmente caminhos até chegar até você e saber que você dirige agora uma empresa tão séria e tão legal que é a NetGo. Não sei se você lembra da pergunta ainda, né? Como é que criou a NetGo e por que ela realmente é diferente de todas para não ser mais uma empresa que comercializa a internet por aí? Isso. Então... Como foi a ideia de criar a NetGo? Isso, a NetGo surgiu
Foi logo depois que você, desculpa, deixou o quartel, ou quando você ainda estava no quartel começou a surgir a ideia, vou me aposentar, o que eu vou fazer da vida? Quer dizer, como é que começou esse alinhamento aí para você se tornar empresário? Dessa forma mesmo, Frank. Após, né, eu da baixa do Exército, na função que eu exercia, né, como oficial, justamente a gente tem que planejar, né, o que vamos fazer, porque eu sou oficial R2, então é o que chamam de oficial temporário, onde a gente passa aproximadamente 10 anos, 9, 10 anos. E depois você tem que se reintegrar à vida civil, né? Tem que planejar como será a sua vida. Ficar no social, não ligar mais pra nada, ou do seu caso, que você sempre é ativo, né? Isso, não, eu não quero ficar na retaguarda não, né? Nessa época, há mais de 10 anos atrás, justamente foi o momento em que a internet estava se popularizando, né? Havendo aquela inclusão digital, onde deixava de ser apenas para privilégio de poucos e estava indo para todo mundo poder ter acesso. Então a gente enxergou nesse momento um nicho de mercado, que seria prover o acesso de internet a todas as pessoas, inclusive pensando... Ou seja, começar a idealizar a ideia de uma empresa de internet. Isso, né? Isso foi como nós começamos a idealizar. E aí... Você fala nós porque era você e mais uma equipe, alguns amigos, já família, era entre família, como é que foi essa situação? Você fala nós aí. Na verdade eu estou usando o plural, mas fui eu mesmo, né? Eu mesmo. Eu acho que esse nós são as forças superiores, só no cérebro aí, colocando ideias. Então, iniciamos com a tecnologia disponível na época, que era a tecnologia que chama rádio, né? Internet. Rádio, quem não lembra, né? Quem não lembra? Ainda tem hoje em dia, né? Em alguns interiores, né? Em locais ainda tem. E aí demos o pontapé inicial. Em seguida, obviamente, quem está à frente da empresa precisa analisar mercado, analisar tecnologias, analisar estratégias, e nós fomos avançando em várias facetas, né? Assim, com estratégia, com qualificação. E pelo que eu estou vendo, Jafé, você deve ter viajado, deve ter observado coisas fora que não tinha aqui dentro, no caso do país, no Brasil, e trazido também, né? Porque vocês estão bem à frente em relação a demais empresas, a verdade é essa. Exato. Então, e você, como tenente do Exército, também viajava, né? Ia para suas missões e ficava olhando outras questões, acredito que sim, né? Curioso, né? E nem todo mundo sabe, mas no Exército a minha função era telecomunicações. Eu já era que coincidência. Telecomunicações. Uma coisa levou a outra, né? A explorar as telecomunicações. Uma interligação automática. Então fomos seguindo com estratégia, com parcerias importantes, analisando o mercado, analisando o nosso estado, a expansão da internet no nosso estado. Focamos em infraestrutura. Inicialmente nós focamos muito em infraestrutura, então construímos rede após a tecnologia rádio, que foi a tecnologia inicial, onde nós já pegamos o finalzinho dela, construímos uma rede de fibra óptica que... Hoje vocês têm mais de 300 quilômetros num só raio, não é isso, se eu não me engano? Eu creio que mais que isso, bem mais que isso. Então interligamos cidades aqui do estado, muitas cidades, posso citar Seramirim, Tangará, João Câmara, São Paulo do Potengi. A NetGo está presente em um monte de cantos, está praticamente em todo o estado em relação aos interiores, a força dos interiores, né? Exatamente. Das afiliadas do sistema NetGo, né? Porque é um sistema hoje. Então, inicialmente, esse foi o pontapé. Depois, nós enxergamos a possibilidade de migrar para a operação jurídica, né? Com pessoa jurídica. Trabalhar para empresas, ceder o sinal de internet para empresas. Tendo um foco no nosso cliente empresarial, grandes empresas, pequenas e médias empresas, e também empresas da área de internet, que são os
ISPs. É uma sigla em inglês que significa provedor de internet, né? Internet É uma espécie de afiliada à NetGo. É como a Rede Globo tem as emissoras em alguns estados dela própria e em outros estados, como aqui no Rio Grande do Norte. Hoje a gente tem o grupo InterTV, que é uma outra fatia de televisão, mas é afiliado à Globo, né? Mas é o sinal da Globo. Então assim, você tem hoje no pool diversas empresas de internet que são afiliadas ao sistema de sinal e qualificação da NetGo e que são suas afiliadas. Acho que é mais ou menos assim, né? As empresas recebem a capacidade de comunicação de internet da NetGo e distribuem suas cidades, mas elas têm a sua própria licença de operação, têm o seu próprio CNPJ e o seu próprio nome comercial. Sim, claro, elas são empresas individuais, porém elas buscam a internet da NetGo para que elas revendam para os seus clientes. Utilizam a capacidade da NetGo. E aí eu estou lembrando agora de uma conversa de uma empresa que eu tinha internet fixa lá em casa e que rodava, por isso que eu fui procurar vocês na época, enfim. E alguém me disse, um colega meu, me disse, rapaz, é porque às vezes eles vendem demais e depois, por isso que dá esse empancamento no sinal e fica rodando, porque eles vendem demais algo que eles compram e não conseguem ter mais do que eles precisariam ter. Quer dizer, já funciona assim também, algumas empresas que compram de outras empresas, vender demais, dar uma espécie de overbooking de sinal, é isso? Exatamente.